E aí, galera, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa liça, porque o curso ainda pulsa. Falávamos no vídeo anterior da, do movimento institucionalista na antipsiquiatria, né? Então eu explicava para vocês que, diferentemente do que acontecera no movimento da psicoterapia institucional, que defendia a ideia estranha, exótica para nós hoje em dia, de que o hospital psiquiátrico tenha um valor social, de que o hospital psiquiátrico não tem que ser destruído, não tem que ser substituído, mas sim meramente transformado, modificado, melhorado, por assim dizer, se tornando mais hospitaleiro, permitindo uma liberdade de movimentos para os seus usuários, sendo oferecida dentro dele uma gama de atividades para os pacientes que, entretanto, continuavam vivendo, morando dentro do hospital, quase que como por uma opção pessoal. O movimento da antipsiquiatria, surgido na Inglaterra, ele advoga a ideia completamente oposta de que o hospital psiquiátrico é um malefício em si mesmo, porque ele seria iatrogênico, ou seja, produtor de doenças e não capaz de promover a cura de doença alguma. Diz também que, ao contrário da psicoterapia institucional, principalmente da segunda geração, que traduz os usuários lá da clínica de Laborde como portadores de transtorno psíquico, são psicóticos, de que se trata basicamente, que o pessoal da antipsiquiatria duvidava da própria ideia de doença mental. Vejam, porque essa é uma distinção que para nós contemporaneamente ainda não é muito facilmente assimilável, apesar de ser já bastante antiga, a de que eles da antipsiquiatria não negavam a existência da loucura. A loucura existe, né? E há mesmo muitas formas de loucura bastante interessantes ou mesmo indispensáveis. Então nós temos como exemplo principal disso, talvez, as loucuras cometidas por amor, né? Que seria do amor sem as loucuras que lhe são inerentes, dentre as quais a principal, com toda certeza, é o casamento. Vocês sabem que o casamento, o amor, na verdade, me desculpem, já foi traduzido por alguém como uma forma de loucura, né? Entretanto, facilmente curável pelo casamento. Então estamos todos protegidos, né? No limite contra essa grande loucura que é o amor, graças à instituição milenar do casamento. Provavelmente por isso o casamento nunca acabará, na medida em que é a única terapêutica reconhecida uniformemente contra uma forma de loucura, que é o amor. Então a antipsiquiatria, eu dizia, ela combate ferozmente, acidamente, a ideia de que os hospitais psiquiátricos tenham qualquer função terapêutica e de que, no mesmo sentido, as práticas terapêuticas exercidas, pretensamente terapêuticas, levadas a cabo pela psiquiatria, o que envolve um monte de aspectos que necessariamente não são
em si mesmos terapêuticos. E do que eu estou falando? Camisa de força, isolamento social, uma maneira peculiar de você traduzir aquele sujeito como doente, a maneira como você vai se relacionar com ele, vai falar com ele, o respeito que você vai conferir a ele, o lugar social que você vai destinar a ele, ou vai permitir que ele tenha, e assim por diante. Então, os psiquiatras, os antipsiquiatras, eles querem subverter isso tudo. E é por isso que o nome do movimento institucionalista, neste caso, não é psicoterapia institucional, que, como eu expliquei anteriormente, se trata, na verdade, de uma expressão ambígua, porque não se trata de oferecer a psicoterapia dentro de hospitais psiquiátricos para doentes mentais. E vejam que isso não está excluído no movimento da psicoterapia institucional, na medida em que, como eu salientei, tinha psicodrama, tinha psicanálise, tinha um monte de formas de tratamento que a gente pode chamar de psis, né, de psicoterápicas. Mas quando esse movimento foi batizado de psicoterapia institucional, aquilo de que se tratava, na verdade, era apontar o fato de que o próprio hospital havia adoecido. Adoecido como seus usuários, como seus pacientes. Ora, adoecido, tal como acontece com qualquer um de nós quando estamos doentes, o hospital psiquiátrico havia, pelo menos momentaneamente, provisoriamente, embora essa provisoriedade de fato tenha sido muito longa, perdido a sua vocação original, a sua natureza mais íntima, a sua natureza precípua, não confundam com prepúcio, que é a de tratar e curar os pacientes, né? Só que eles acreditam que isso é possível, esse resgate, essa recuperação do hospital psiquiátrico é possível através de reformas como aquelas que eu descrevi para vocês anteriormente. Já para o pessoal da antipsiquiatria, que vem logo em seguida, começo dos anos 60, eles acreditam que essa reforma não só é verdadeiramente impossível, como é indesejável, na medida em que ela significaria uma espécie de recauchutagem, de retrofitagem do hospital psiquiátrico, fazendo então com isso que aquilo que seria para eles, os antipsiquiatras, o mal em si mesmo, os hospitais psiquiátricos continuassem existindo, né? Então parece, né, um pouco esses ajustes de conduta que no Brasil, de vez em quando, o Ministério Público celebra com determinadas entidades para que elas tenham autorização a continuar trabalhando. Então, eles vão lá, veem que a situação é caótica numa unidade de saúde, por exemplo, em vez de fechar o troço de vez, como aquilo de alguma forma atende a população, eles fazem um termo de ajustamento de conduta, mediante o qual a tal entidade vai se adequar à forma pela qual ela deveria funcionar de fato. Um mês, 2 meses depois, o Ministério Público vai lá e vê se aquilo que foi acordado foi cumprido ou não. E se não foi cumprido, há uma série de sanções às quais aquela entidade, seja de que natureza for, estará submetida, inclusive o próprio fechamento definitivo. Tá? Então é assim que a antipsiquiatria pensa sobre a psicoterapia institucional e qualquer outra forma de tentativa de resgate das práticas psiquiátricas, de resgate do hospital psiquiátrico. Porque o hospital psiquiátrico, para usar uma linguagem médica, seria fora de possibilidades terapêuticas. A única coisa que temos que fazer em relação a ele é deixar que ele morra ou
fazer com que ele morra, né? Matá-lo, sufocá-lo, bani-lo. Então, essa é a proposta da reforma psiquiátrica italiana, da reforma psiquiátrica brasileira, mas está claro que nessas duas modalidades de reforma foram criadas, por outro lado, estratégias de lidar com os pacientes que, sem produzir o mesmo dano que o hospital psiquiátrico sempre produziu aos seus pacientes, permitisse, por outro lado, que eles tivessem algum tipo de assistência. Estou falando da reforma psiquiátrica italiana e brasileira como exemplos aqui. No caso da antipsiquiatria, vejam que se trata de uma proposta bem mais ousada. E eu mencionei no vídeo anterior que, para eles, a instituição psiquiátrica não tinha cura, né? E todas as práticas que eram levadas a cabo no cerne, no balaio da instituição psiquiátrica. Então, a única coisa a fazer era destruir o hospício, destruir a própria psiquiatria, sem, entretanto, descrer da existência da loucura. Aquilo de que eles estão falando, então, é do reconhecimento dessa entidade, desse fenômeno, que é a loucura, mas duvidando veementemente de que nós possamos identificar a loucura, né? Eu falei da loucura de amor, mas há muitas formas de loucura. Identificar, então, a loucura a uma doença ou a um repertório de doenças, no caso, mentais e, portanto, de origem biológica. Mas eles rechaçam tanto a hipótese psíquica das doenças mentais, a chamada psicogenia das doenças mentais, que teria na psicanálise o seu exemplo princeps, e rejeitam a explicação biologizante da psiquiatria tradicional. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que têm que lidar com o encargo desses sujeitos que são loucos. Podem não ser doentes, mas são loucos e, sendo loucos, apresentam frequentemente, habitualmente, formas de inconsistência com o meio social, no qual, entretanto, eles têm de viver até que o hospício seria extinto. Então, curiosamente, o movimento da antipsiquiatria, e não deixa de ser, de certa forma, paradoxal que isso tenha acontecido, fez com que determinadas dependências de antigos, tradicionalíssimos hospitais psiquiátricos se tornassem locais de experiência para as práticas antipsiquiátricas. Ou seja, para que tudo aquilo que eles preconizavam que deveria ser usado com relação aos loucos se materializasse ali. Mas não deixa de ser risível, não deixa de ser paradoxal mesmo, que esses espaços fossem antigas alas de hospitais psiquiátricos ingleses, americanos, etc. Há alguns exemplos famosos, né? Pavilhão 14, Kingsley Hall, né? O Kingsley Hall é um hospital antigo para doentes mentais, e teve uma das suas alas, né, porque os hospitais eram muito grandes, uma das suas alas reservada para o experimento antipsiquiátrico. Vocês podem perguntar, mas como é que pode, né, a psiquiatria tradicional ter deixado isso acontecer debaixo das suas barbas? Talvez pelo fato de que os anos 60 tenham sido muito profícuos na aposta feita com relação a toda sorte de utopias sociais, utopias coletivas, coisa de que nós, hoje em dia, muitas vezes nos ressentimos não existir.
né? E muitas vezes, quando essas formas coletivas de utopia se manifestam, elas têm um caráter farsesco, ou, o que é pior ainda, a serviço de causas nada edificantes. Tem 300 exemplos, dos quais eu mencionaria, até porque vai alcançar ainda os próximos anos, as próximas décadas, a famosíssima e aterrorizadora história do aquecimento global produzido pelas emissões de carbono do homem. Então, essa teoria, embora seja pretensamente científica e tendo ganhado foros de verdade em escala mundial, encontrando representantes importantes no meio acadêmico, no meio científico, ela muito provavelmente é inteiramente falaciosa e... Desculpem, o celular caiu. Reflete, curiosamente, na sua crença, o fato de supor que o homem seria capaz de influenciar de fato no clima da Terra, do mundo onde nós vivemos. Desconhecendo, por outro lado, embora seja uma evidência comprovada há muito tempo, talvez séculos, o fato de que esse planeta que nós habitamos já passou por ciclos sucessivos de aquecimento e de resfriamento, né? Houve, por exemplo, no século XIX, uma pequena idade do gelo, que abrangeu uma pequena parte do mundo, produzindo desastres ecológicos, desastres climáticos, e desastres econômicos e assim por diante. Provavelmente aquilo que nós estamos vivendo então atualmente é o retorno de um ciclo de superaquecimento. E alguém pode perguntar, mas não, se não são as emissões de carbono que estão produzindo isso, né? O que estaria produzindo? A atividade solar. Quer dizer, o Sol encontra-se já desde algum tempo, alguns anos, numa atividade mais intensa, né? E qualquer labareda um pouco maior que escape do Sol do nosso sistema solar tem um efeito muito grande, principalmente sobre os planetas que estão mais próximos a ele. E convém lembrar que a Terra é o terceiro planeta mais distante do Sol. Está longe para burro, milhões e milhões de quilômetros, mas o Sol é uma estrela muito grande, embora seja, se não me falha a memória, de quinta grandeza, mas ele é uma máquina fabulosa de produção de energia, de calor. Calor é energia, como nós sabemos. Então, qualquer fósforo metafórico aceso a mais no Sol nos aquece poderosamente. E para haver um desequilíbrio ecológico, ambiental, num lugar como a Terra, não precisa de muita coisa não. É coisa de 1 grau, 2 no máximo, o que para o Sol é muito pouca coisa, de fato, até porque uma boa parte desse calor produzido extra pelo Sol se dissipa até chegar à Terra. Uma boa metáfora disso é a luz de muitas estrelas e constelações de galáxias que chegam à Terra e que algumas vezes podem até ser vistas a olho nu e que, no entanto, já se extinguiram há milhões de anos, né? Porque estão muito distantes de nós. Então, o que chegou delas foi a luz que elas emitiram quando ainda estavam vivas, mas hoje elas não existem mais, provavelmente se transformaram em buracos negros.
Então, se no caso das ciências naturais isso é possível de ser concebido, que dirá no campo das ciências médicas ou principalmente das humanas? Então, eles encetaram formas de assistência aos loucos, não considerados doentes mentais, em dependências, quase sempre de hospitais tradicionais clássicos, que eles foram cedidos para este experimento. Estes experimentos foram os 3 ou 4 mais famosos, lá pelos anos 60, 70, porque essa foi uma época, como eu assinalava, prenhe de utopias sociais, né? E que nós acreditávamos seriam completamente acessíveis a todos nós. Era questão de tempo, né, que essas utopias se tornassem realidade, o que lamentavelmente, ou não se consumou. Então, a antipsiquiatria foi dita depois pela análise institucional o movimento institucionalista por excelência, mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela colocou como alvo prioritário, fundamental da sua crítica institucional, a razão mesma daquela instituição existir. Vejam que essa crítica ela não é tão acentuada nem nas pedagogias institucionais, que desejam criar uma escola mais avançada, mais progressista, e também não comparece no movimento da psicoterapia institucional, que queria fazer do hospital psiquiátrico um lugar melhor para os doentes mentais. A antipsiquiatria, então, surge primeiramente como aquele ramo, aquela vertente do movimento institucionalista que vai na ferida, que vai dizer, olha, a própria noção de instituição psiquiátrica tem que ser posta em julgamento, sob crítica. Então, isso é uma subversão dentro do movimento institucionalista. É como se as pedagogias institucionais, por mais radicais que tenham sido, a psicoterapia institucional, por mais que tenha conseguido, de fato, melhorar as práticas psiquiátricas, não tivessem chegado a arranhar, a tocar, a tangenciar o âmago das instituições, que são, como eu já assinalei anteriormente, as leis que as governam. Então, nas pedagogias tradicionais, eu falava, relativizada a diferença entre professores e alunos, mas de alguma forma ela existe, mesmo nas propostas mais avançadas. No caso da psicoterapia institucional de primeira e segunda geração, embora também essa diferença entre cuidadores e cuidados, médicos e pacientes, seja amenizada, mitigada, diminuída, ela também existe. Diminuída ao mínimo, mas existe. No caso da psiquiatria, é como se houvesse uma igualdade entre loucos e sãos. Não houvesse diferença nenhuma entre uns e outros, de tal modo que essa diferença teria sido estabelecida arbitrariamente ao longo de um processo histórico. Então, eles estão, como a análise institucional dirá mais tarde, indo ao coração, ao cerne das instituições, que são as suas leis de organização. Se eu digo não existe doença mental, se a psiquiatria tem que deixar de existir, se todo o arsenal terapêutico da psiquiatria é meramente ilusório, então isso tem que acabar, tem que deixar de existir. Então, essa talvez seja a chave, por outro lado, para o porquê da antipsiquiatria não ter se afirmado como uma vertente muito duradoura, muito frutífera
sob alguns aspectos do movimento institucionalista, por causa da sua radicalidade. Então, eu diria que uma sociedade como a nossa ainda precisa de instituições intermediárias ao cuidado da loucura, ainda precisa de escolas, mesmo que sejam avançadas, e no caso das escolas, especificamente, é preciso lembrar que nós como que voltamos atrás no tempo e, de uma forma muito curiosa, reabilitamos as chamadas escolas fortes, né? Escolas que vão dar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, o acesso supostamente garantido a bem-estar social, bem-estar financeiro, sucesso, etc, 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 abdicando então dos experimentalismos que caracterizaram sempre as escolas ditas libertárias, ou aquelas inspiradas pelas pedagogias críticas, e mais tarde pelo movimento da psicoterapia institucional. Nesse sentido, poderíamos afirmar que a história mesma do institucionalismo ou da história do movimento institucionalista é uma história sujeita a idas e vindas. Não vou falar de retrocesso, porque seria adotar um ponto de vista evolucionista, mas vamos ficar com a ideia do zigue-zague, né, da errância, né, que caracterizariam essas iniciativas que compuseram o movimento institucionalista. Porque, de fato, talvez não exista uma meta final a ser alcançada, né? Um lugar ideal, uma sociedade ideal, né? Na medida em que nós não sabemos, de fato, de um lado, como ela deveria ser, nem como conseguir construí-la efetivamente. Tá ok?